Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós temos sido privilegiados, por estudar um livro tão maravilhoso como é o livro de Provérbios. Porque ele é uma regra de conduta. Nós temos aqui hoje o cadete João Pedro, que está para se formar oficial de infantaria do nosso Exército Brasileiro. Há 46 anos atrás, eu fui declarado aspirante oficial de infantaria. E a gente também segue regras, condutas, modo de se viver. É um estilo de vida militar. E nós temos um estilo de vida cristão hoje. Esse estilo de vida cristão permeia toda a palavra de Deus. E o livro de Provérbios, ele é o livro que nos dá a sabedoria para viver bem como cristãos em todo lugar. Então, Provérbios começa dizendo o quê? A sabedoria vem de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é importante. O livro de Provérbios, ele trata os sábios, os retos, os justos, os piedosos, de uma maneira equiparada àqueles que conhecem o seu Deus e o honra, e ouve os princípios da sua sabedoria em todo momento. Então nós precisamos ter bastante intimidade com a palavra de Deus, E estes no Senhor confiam, e refletem por meio da sua conduta reta, amorosa para com os seus semelhantes, mostrando um exemplo de vida a ser seguido, porque o nosso testemunho edifica uns aos outros. Nós somos edificados pelos bons testemunhos que nós vemos, pelas pessoas que praticam esses princípios aprovados pela palavra. Isso nos estimula. Olha só, eu fui falar com fulano de tal, aí eu achei assim, esse irmão é tão santo que para mim ele já está no céu. Quando eu falei para ele, ele falou assim, rapaz, eu preciso tanto aprender de Deus. Aí eu vi que a nossa vida aqui é um constante caminhar diante da palavra. E essa palavra, ela sempre nos estimula a bons exemplos de sabedoria e praticando a justiça que vem de Deus. E Deus, Ele mesmo, Ele é amor e justiça. Promove bons feitos aos que fazem o que é bom e o merecido retorno a quem faz o que é mal. Então, o homem não pode se excusar dizendo assim, seja o que for, eu vou arriscar, eu vou fazer da minha vida uma coisa assim como se fosse uma loteria. Vou arriscar. Não. A Bíblia nos ensina como fazer. As dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia são frutos das nossas escolhas e também da experiência que Deus nos quer dar diante de cada situação. É você confiar em Deus. Olha, eu estou passando por uma dificuldade terrível, mas a Bíblia fala, confie em Deus, espera no Senhor, faça o que é certo, não faça coisas erradas para justificar aquele momento ou para você ter algum privilégio, alguma vantagem. Faça o que é certo, o que a palavra de Deus nos ensina. E esse capítulo aqui, como o nosso pastor falou domingo passado, a poesia hebraica, ela tem o seu estilo de ser escrita. Ela costuma falar as antíteses, os contraditórios de procedimento. Feliz é o homem que faz assim, mas aquele que faz assim traz as consequências para a sua vida, traz desconforto para os seus pais. A Bíblia fala desse jeito. Outra situação relaciona um tema aqui, aí lá na frente repete o tema. Na nossa cultura ocidental, nós somos criados a quê? Desenvolva um assunto, um outro, faça uma comparação e a sua conclusão.
Aí quando a gente lê um texto desse jeito, a gente fica assim. Antigamente podia se falar, né? Tinha um tal um samba do crioulo doido. Ele falava uma porção de dados históricos de uma maneira assim doida, né? Aí a gente, quando olha, a gente fica assim, tá, será que o camarada esqueceu, começou a escrever um assunto, depois voltou? Não, é uma maneira de fixar na memória aquele comportamento indevido e o que deve ser feito por correção. Então esse capítulo 20, ele começa a nos alertar sobre algumas práticas que podem causar dificuldades. Já no primeiro versículo ela fala sobre a pessoa que é dada a bebida. E fala, o vinho é escarnecedor. E a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Onde é que está a sabedoria? Não se deixar dominar pelos prazeres da vida. O mundo nos dá oportunidade de experimentarmos prazeres que acabam nos cativando, nos tornando viciados. E não é só a bebida, não. O jogo, o muito falar. Tem gente que é viciada em falar, aí vira fofoqueiro. É um vício? É vício. Olha, tem até infelizmente, três homens foram para o monte orar. Aí cada um procurou confessar o seu pecado. Aí um falou, eu faço isso assim de errado. A outro falou, eu faço isso de errado. E o último falou assim, eu tenho um pecado muito grave, não sei guardar segredo. Os outros dois ficaram desesperados, porque ele ia sair dali e ele ia fazer o que ele sempre fez, fofoca. Dentro da igreja, não tem fofoca. Aqui não tem fofoqueiro. Com certeza, né? Ou nós estamos precisando da graça de Deus. Então, os vícios da vida nos causam grandes problemas. Quando a gente lê o segundo, fala assim, como o bramido de leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Esse versículo fala do rei, daquele que tem toda a autoridade de ser provocado. A nossa vida provoca o nosso rei, o rei dos reis? As nossas atitudes têm provocado o rei dos reis? Será que nós vamos receber esse castigo dele? Os reis da terra assim o fazem. Mas é interessante que esse texto relacionado a rei, no versículo 8, vocês podem ver que ele cita lá na frente, assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa o mal. Está falando de rei. Você viu que volta ao assunto rei. Mas o rei, ele observa o que é certo e o que é errado. E ele vai separando o mal. O perverso sofre na mão de um rei justo. Agora, quando o rei é injusto, o bom sofre na sua mão também. Aí você abre lá no versículo 26. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre ele a roda. Joeira, quando vocês lembrarem de joeira, é só lembrar assim de joio. Separa o joio do trigo. Tem padejar, é outra palavra que a gente praticamente não usa, mas de vez em quando a gente encontra na vida. As pessoas que estão separando alguns cereais que tem a casca e tem o grão. Aí você pega na pá e joga para o alto, a casca o vento leva e fica o grão. Padejar, joeira, fazer a joeira, é separar. E o rei sábio, ele vai separar o perverso daquele que é bom, que pratica o bem, que faz a misericórdia, né? No 28, pra vocês terem uma ideia, novamente fala sobre rei. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Você veja, são 4 versículos falando sobre o rei.
Mas o rei sábio, ele usa do amor e da fidelidade. E com benignidade, ele tratando as pessoas, ele vai ser sempre mantido no reinado. Vocês se lembram quando Absalão usurpou o reinado de Davi, o trono de Davi? Ele foi, recebeu o conselho dos idosos. Olha, seu pai fez isso de errado, conserta aí. O que ele fez? Buscou conselho com os jovens. Olha, se seu pai foi mão pesada, você fala assim, meu dedo mindinho é mais forte do que a mão do meu pai. E eu vou dobrar, vou aumentar os impostos, vou fazer isso, fazer aquilo. O que aconteceu? Aliás, não foi Absalão, foi Roboão, né? Roboão. Então, Roboão perdeu o reinado. O reino foi dividido, porque ele não teve a visão, não usou de benignidade, não usou de amor, não é? E isso trouxe problemas para o seu reinado e para o povo de Israel, mas já era tudo dentro do plano de Deus. Então, a gente precisa sempre saber isso. Por que está me acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Eu já vi gente falar assim, eu vou à igreja, eu canto, eu dou dízimo, eu faço isso, e eu estou passando por dificuldades, meu carro foi roubado, minha moto foi roubada, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi meu emprego. Mas os propósitos de Deus vão além dos nossos pensamentos e dos nossos propósitos. Então Deus trabalha o nosso coração, nos ensinando mesmo diante das dificuldades. Quer ver uma coisa? O versículo 3 aqui, ó. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixa. Olha só. E está uma confusão ali. Eu não quero nem saber. Vamos pedir que Deus abençoe essa pessoa, que ela feche a sua boca. Aí o insensato fala, é isso mesmo, você está certo, tem que quebrar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Daqui a pouco está todo mundo preso. E aí? Deu certo? Então, honroso é o desviar-se de contendas. Em todo momento nós somos provocados a participar de contendas. É uma provocação normal. O inimigo de nossas almas usam pessoas para lhe provocar. Mas o mais importante não é a pessoa provocar você, é a resposta que vem do seu coração. O nosso coração está cheio de boas coisas ou de más coisas? Não, eu sou também provocador. Vamos provocar, vamos aumentar, vamos botar a lenha na fogueira. Diante de uma comunidade eclesiástica, será que tem pessoas que colocam lenha na fogueira? Será que tem provocadores? Será que tem pessoas que buscam o desequilíbrio? Buscam a desarmonia do corpo de Cristo? Temos que nos preocupar com isso, meus irmãos. Um outro tema interessante, no verso 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Preguiçoso. Minhas costas estão doendo, não vou não. Está tão frio, eu vou ficar aqui debaixo da coberta. No versículo 13, um complemento disso aí. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Descansar é importante para o corpo, mas passar dos limites não é bom. Aquele que dorme demais, ele vai ter dificuldades. Por quê? Vai empobrecer, não quer trabalhar. Eu quero só sombra e água fresca. Na obra do Senhor não existe isso. Não existe descanso, não existe aposentadoria para falar da palavra de Deus. Em todo momento você tem que falar da palavra de Deus. Em todo momento você tem que dar exemplo da palavra de Deus. Nós temos oportunidade de sermos úteis ou inúteis. Onésimo era servo inútil. O seu dono
sofreu por causa dele. Mas depois, no final, ele passou a ser o quê? Útil. Útil. Servo útil. E assim, todos nós devemos caminhar nesta vida, né? No verso 5 diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Olha, nós vivemos diante de muitas escolhas, de muitas dificuldades, mas Deus nos dá a sabedoria para escolhermos a coisa certa, para termos a atitude certa. Agora você veja aí no versículo 18, diz assim, ó: os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. É até meio, né? Prudência para a guerra. A Bíblia nos ensina. Aquele que vai contra um exército, primeira coisa que tem que fazer é o quê? Com a tropa que você tem condições de enfrentar aquele exército que está lá? Você tem 100, lá tem 3.000. Agora, a Bíblia nos dá vários exemplos, o contrário, né? Deus fala assim: não, tem muita gente aqui, deixa só os 300 aqui, para você combater e ganhar de milhares. Aí é Deus. Quando Deus está à frente, quando não é pela nossa escolha, pela nossa necessidade de tomarmos uma providência, Deus já garante a vitória antes que a gente vá para a luta. Então, os desafios da nossa vida, eles sempre nos trazem esse tipo de confronto e, principalmente, de visão. A visão, o discernimento que vem de Deus, nos prepara para cada situação que nós vamos enfrentar. O verso 6 fala assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Você já ouviu alguém falar assim? Eu sou muito bom, eu sei fazer as coisas, eu. Você pode ter certeza que esse homem está exercendo uma misericórdia própria e não aquela que vem de Deus. A misericórdia que vem de Deus não precisa de você aparecer: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu doei isso, eu doei aquilo, eu. Isso é só para a glória pessoal. Quem assim procede, neste próprio mundo, já recebeu a recompensa pelos que lhe admiram por aquilo. Mas, diante de Deus, ele está no negativo, pode ter certeza. Porque Deus sempre vê: com que propósito fulano fez isso? Com que propósito eu fiz aquilo? Deus está vendo isso no meu coração. Eu quero aparecer, eu quero ser o cara, né? Uma frase que as pessoas muito costumam dizer por aí. E na realidade, eles estão sendo levados para a derrota final. No verso 10, olha só: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, o mesmo fato, eu tenho uma decisão, e o mesmo fato eu tenho outra decisão. Uso medidas diferentes. Ou então roubo mesmo no peso. Eu vi muitas vezes, tem gente que tem aqueles pesos de 1 quilo, né? Aí você botava assim, agora tinha uns outros pesos que eram super pesados. E parecia igualzinho. Era uma maneira de roubar. Eu tenho um colega que fala assim: 2 pesos e 2 medidas, não, Ivan. O melhor é falar assim: 2,7 peso e 3,5 medidas. Quer dizer, nunca vai dar certo ali a divisão, né? 2 pesos e 2 medidas, você ainda pode falar: não, 2 por 2 dá 1, então está certinho, né? Mas quando você bota assim uma fração de números primos, então, no final, fica mais difícil ainda para se colocar os 2 pesos de uma maneira adequada. Então, a injustiça, ela caminha para o mal. E o versículo 23 repete o mesmo ideal. Olha só: 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Então veja como o texto vai lá e volta, e falando
dando a mesma orientação. Fraude, injustiça, né? Não podemos assim nos colocar. No verso 11, olha só. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Que garota, que criança bonita, né? Ela faz tudo direitinho, ela obedece aos pais. Olha só como ela é limpinha. Olha, ela brincou e guardou os brinquedos na sua caixinha de brinquedos. Aí é admirável. Ela começa a ter essa boa fama. Isso é importante. Mas, se não houver correção, para onde essas crianças vão? Ficarão insuportáveis, porque são desobedientes, gritam com os pais, esbravejam, falam contra os pais. Aí a Bíblia fala, disciplina a criança, para que ela possa aprender o que deve andar. Eu vou falar mais uma aqui, o 20, verso 20, olha só. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. O primeiro mandamento com promessa como se diz assim na gíria jurídica, é o artigo 5º, quinto mandamento. Então, temos que obedecer, pai e mãe. Aí o 21 aí, ó, fala assim, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Quantos filhos ficam assim? Tomara que meu pai morra, só assim eu fico com a herança dele. Ou, já vai com Deus, tal. Não. Um filho que ama seu pai, quer sempre ter o seu pai do lado, porque o pai é um depósito de firmeza, de ensino, de exemplos, né? E a gente deve sempre pegar os bons exemplos. Todo mundo erra, pai não é perfeito, mas os bons exemplos nós devemos imitar. No 27, mais uma vez, ele relata aqui algo nessa direção. Olha só, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o filho pode ter a sua lâmpada apagada. Os nossos olhos são a lâmpada para o nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, a sua vida vai ser iluminada. Mas se os seus olhos forem ruins, que densas trevas eles vão te levar. Isso aí nós podemos ver, a palavra de Deus fala sobre isso lá em Lucas 11:34. Diz assim, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Tem uma versão que fala assim, que grandes trevas serão. Por último, nós vamos... Aliás, tem mais dois que eu gostaria de falar, vou ver se eu consigo falar bem rápido. 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Romanos 12 fala sobre isso. Desde o versículo 14. Romanos 12. Esse é um conselho que a gente tem que receber. Todo dia que você puder, você abre o capítulo 12 de Romanos e leia. Não tem nada a fazer, leia o capítulo 12. O 14 diz assim, ó, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí no 17 diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não fala assim, só perante os homens que você gosta, só perante os homens que são dessa cor, ou só perante os homens que são torcedores do Flamengo, ou de tal time. Não, todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí no 19, compara lá, ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito,
A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você passou dificuldades com uma pessoa? Deus, abençoe essa pessoa. Dê a ela discernimento. Não fale mal dela, não. Não rogue praga para ela. Tem gente que é espraguejando, né? Igual o Gago disse: Senhor, quer que a gente mande caiu um fogo do céu para consumir essa pessoa? Isso é veneno no coração. É a mesma coisa que você pegar assim: eu vou acabar com fulano de tal, com esse veneno aqui. Aí você toma o veneno para matar aquela pessoa. Você está morrendo. Você está cometendo suicídio, achando que está se vingando. A vingança não é coisa boa. Nunca foi e não será jamais. Por último, o 30 fala: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. A gente fala assim: poxa, que história é essa? Quando a gente vê essa situação de açoite, de ferida, a gente lembra de uma coisa muito básica que às vezes a gente esquece. As feridas lembram o pecado, e os pecados têm que ser tratados. Essas feridas nos lembram também que nós somos impotentes diante de muitas coisas. Você não é a solução para todas as coisas, Deus é. Então, invoca ao Senhor, clame ao Senhor. Não são os castigos para os filhos de Deus, porque Ele tomou sobre Ele todos os nossos castigos. Foi Jesus. Veja que a misericórdia dEle nos alcançou e nos trouxe essa maravilhosa vida que Ele concede aos seus. Meus irmãos, que Deus coloque a sua palavra em nossos corações. Eu gostaria que vocês curvassem a cabeça. Vamos orar. Deus, como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos dá ânimo, Senhor, para podermos levá-la a outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos, somos pecadores e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia todo o tempo. Abençoa-nos neste dia, abençoa também o lanche, o cafezinho, em nome de Jesus. Amém.